O apóstolo dos pés sangrentos, de Boanerges Ribeiro. Parábolas. Um homem apanhou um rolo de corda muito emaranhado e tentou desenleá-lo. Gastou horas nessa ocupação. Seu filho pequenino, observando, tomou outra corda, prendeu-a em uma árvore e fez um laço na extremidade. Depois colocou o pescoço no laço e se enforcou enquanto o pai lhe dava para desenrolar o rolo. Quando a mãe viu aquilo, correu ao lugar gritando: "Desgraçado, a criança está morrendo! Em lugar de a salvares, desembaraças os nós que há na corda." Mas o filho estava morto. É o que acontece com as vãs especulações. O tempo que se gasta com elas poderia ser usado para salvar milhões de almas que perecem. Certa ocasião em que eu falava do poder dado por Cristo e da paz que o acompanha, um erudito professor me perguntou como podia eu ter certeza de que essa paz era um dom real de Cristo e não resultado apenas do meu próprio pensamento e imaginação. Respondi que, se fosse resultante do pensamento meu, seria o caso de serem os psicólogos, pois que estudam o pensamento e suas leis, os primeiros a experimentá-la, mas que não era isso que acontecia. Lembrei-me de um mendigo cego que certa vez foi visto sentado, aquecendo-se ao sol e gozando seu calor. Quando um dia lhe pediram sua opinião sobre o sol, respondeu que tal coisa não existia. "Essa história de uma grande bola pendurada no céu é absurda", disse ele. O calor que sentia vinha de seu próprio sangue, e não de fora. Perguntei ao professor o que pensava desse homem, e quando ele replicou que era, além de cego, louco, respondi também que ele era espiritualmente cego e, além de sábio, louco, por negar a realidade de uma paz que vinha de fonte para ele invisível. Certa vez, no norte da Índia, lia eu um livro religioso em casa de um amigo e deparei com trechos que não entendia bem. Meu hóspede, doutor em teologia e filosofia, deu-me explicações que me pareceram inteiramente satisfatórias. Mais tarde, contudo, encontrei o autor que explicou os mesmos trechos de modo inteiramente diverso. Às vezes, homens instruídos se enganam com o sentido das Escrituras. Para conhecermos a significação real, devemos ir ao autor, isto é, devemos viver com o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Há anos ouvi falar de um mendigo no Nepal que, durante 21 anos, esmolara. Sempre ambicionara ser rico, mas morreu pobre. Após sua morte, descobriu-se sob o lugar em que me indicara durante 21 anos um tesouro sepultado, joias e outros bens que tinham pertencido a um rei. O mendigo nunca suspeitara da riqueza incomensurável sobre a qual se assentava. Há cristãos que são assim, atravessam a vida sem gozar a paz e a felicidade que lhes são acessíveis em Cristo. Certa ocasião, pregando, eu disse: "Já vi sobre a água uma ponte de água." O povo comentou: "Ponte de madeira ou de pedra é possível, mas de água? Naquela terra não há inverno e eles nunca viram água gelada." A superfície de um rio bem gelada é uma ponte de água, mas eles não podiam entender isso. Como um homem que sempre viveu em terra quente pode entender a existência de uma ponte de água? Os que vivem em pecado são como quem nunca subiu as montanhas, onde a água se transforma em ponte. Por isso, não podem entender a verdade religiosa. Mas os que vivem em vida de oração são como os homens das terras frias, compreendem. Exatamente como o pássaro que, preso na gaiola, tem olhos para ver o mundo exterior de liberdade, tem nas asas força para atingir esse mundo e não o atinge. Porque quando tenta fugir, o arame da gaiola o detém. Assim, nossos poderes mentais podem levar-nos a pensar que somos capazes de conquistar liberdade espiritual, mas quando tentamos a conquista, verificamos que somos prisioneiros impotentes nas cadeias do pecado e do mau hábito. Um peixe pode ver através das malhas da rede o mar aberto além dela, e talvez pense que tem liberdade para atingi-lo. Mas a verdade é que está enredado nessas malhas. E convém lembrarmos que não é a rede que o mata. Esta é apenas um instrumento usado para arrancá-lo da água. Vai morrer em terra. Da mesma forma, a rede do pecado nos afasta da presença de Deus, onde poderíamos aurir força e vida, e acaba nos levando à morte. É bom sinal sentirmos que somos pecadores. Quando não o sentimos, estamos em perigo. Certa ocasião eu me banhava no Sutlej e mergulhei até o fundo da torrente. Sobre minha cabeça havia toneladas de água, mas eu não sentia o peso. Quando subi à margem, enchi de água uma vasilha e ela me pareceu pesada. Enquanto estava dentro, não senti o peso da água. Também o pecador não sente o peso do pecado enquanto vive nele. Não vos intrigueis com o perdão ou a falta de perdão de Deus para o pecado. A salvação não consiste em perdão de pecado, mas em libertação do pecado. No Sikkim, um homem morria de febre.
Colocaram junto do leito algumas frutas e uma faca. Um amigo veio procurá-lo, e ele, inconsciente, agarrou a faca e o matou. Condenaram-no à morte, pela forca, e marcaram o dia e hora da execução. Entretanto, seus amigos e parentes foram pedir ao rei que perdoasse, visto que ele não estava em si no momento do crime. Quando voltaram, foram informados de que ele já estava morto. A febre o matara. O crime fora consequência da enfermidade. Foi perdoado, mas a enfermidade, raiz do crime, não desapareceu. É por isso que a palavra de Deus diz: morrereis em vossos pecados. Deus não vos matará, e sim a enfermidade, que é a raiz dos maus atos e opera inexoravelmente. Certo rei tinha por grão-vizir um sábio e santo homem. Havendo feito uma viagem à Palestina, o grão-vizir se impressionou profundamente com o que lhe disseram de Cristo e se converteu. Ao voltar, não fez segredo da nova fé e disse seguir o Salvador que veio ao mundo libertar os pecadores. O rei lhe observou: quando quero que alguma coisa seja feita, dou ordens aos servos e eles as cumprem. Por que viria ao mundo um rei dos reis? E por que encarnaria, se com uma palavra poderia salvar os homens? O vizir pediu-lhe prazo de um dia para a resposta, e ordenou a um bom carpinteiro que fizesse um boneco e o vestisse exatamente como era vestido o filhinho do rei, que tinha 1 ano de idade. No dia seguinte, o carpinteiro devia fazer a entrega. E quando nesse dia rei e vizir se encontravam juntos num barco e o soberano pediu a resposta, surgiu na praia o carpinteiro com o boneco. O rei estendeu o braço para receber o que aparentemente era seu filho, mas o carpinteiro, segundo instruções do ministro, deixou cair a água. Imediatamente o rei se atirou ao rio para salvar o filho que se afogava, e o vizir gritou: Senhor, não é necessário que te atires à água. Ordena-o e eu me atirarei. Mais tarde, refletindo sobre o incidente e suas lições, o rei comentou: foi o amor paternal que me impeliu. Pois foi também o amor o motivo pelo qual, para salvar o mundo, o Deus Todo-Poderoso encarnou, em lugar de simplesmente pronunciar uma palavra, replicou o vizir. 2 moços estavam jogando. Naquela terra, uma lei sujeitava o jogo à multa de 500 rupias, e quando oficiais do governo os surpreenderam, prenderam-nos. Um dos 2 era filho de homem rico, mas o outro de pobre camponês. Imediatamente foram pagas as 500 rupias do moço rico e ele foi solto. E como o pobre não podia pagar, continuou preso. Para juntar a quantia necessária, sua mãe se pôs a trabalhar diariamente carregando pedras. As pedras lhe feriam as mãos, de onde brotavam sangue. Quando o moço da janela da prisão viu esse sangue, perguntou: Mãe, que feridas são essas em suas mãos? Estou trabalhando para te salvar, respondeu ela, explicando ao filho o processo adotado para ganhar o necessário dinheiro. Afinal, conseguiu as 500 rupias e libertou o filho. Mais tarde, o moço rico o viu e convidou-o novamente para o jogo. Nunca mais, foi a resposta. Você facilmente foi solto, mas a minha libertação custou duro trabalho à minha mãe. Nunca mais hei de olhar o jogo. Os que, como o moço rico, pensam que a salvação do pecado virá facilmente, não têm força para abandoná-lo. Os que, porém, compreendem que Deus encarnou e derramou um sangue precioso para nos salvar, fugirão ao pecado que tanto sofrimento trouxe ao seu Deus. Certo dia, um lixeiro passou por mim com uma vasilha de lixo tão mal cheirosa que quase me fez vomitar. Ele, no entanto, estava de tal modo afeito àquilo que com a outra mão levava alimento à boca. Tão bem nos habituamos ao pecado e ao mal que vivemos no mundo quase sem o notarmos. Mas Cristo devia sentir-se aqui como eu me senti naquele dia. É engano pensar que os sofrimentos de Cristo se limitaram à cruz. Ele esteve 33 anos na cruz. Um caçador saiu a caçar. Logo as pedras que levavam acabaram. Queria ferir uma ave que via na árvore próxima. Perto viu um vaso com bonitas pedras. Apanhou-nas e atirou. Foram cair no rio, e somente uma restou. Resolveu levá-la e dar aos filhos para brincar. Em caminho, encontrou um comprador de diamantes que ofereceu 1000 rupias pela pedra. Não quis. E o comprador: pois leva para casa tantas rupias quantas possas carregar em 1h30, mas dá-me a pedra. Concordou e correu para casa com um volume de dinheiro e voltou logo para apanhar outro. 3ª vez fez o percurso e o tempo se esgotou. Voltou para casa lamentando-se. Você é tolo, diziam os outros. Em lugar de dar graças a Deus pelo dinheiro que ele lhe dá, vem chorando? Dou graças a Deus, gemeu ele, mas fui tão louco que não percebi o valor das pedras. Atirei à água muitas outras. Se as tivesse guardado, seria agora milionário.
Cada dia de nossa vida é uma pedra preciosa. Já gastamos muitos. Hoje pode ser o último, portanto, arrependamo-nos agora. Certo mendigo ia regularmente à casa de um santo homem, recebia comida e se retirava satisfeito. Certo dia não havia alimento preparado na casa, e o santo homem pediu-lhe que esperasse um pouco enquanto o preparavam. Nesse ínterim, puseram-se a conversar e meia hora de palestra transformou a vida do mendigo. Tempo depois, perguntou ao homem por que não lhe havia ministrado antes aqueles ensinamentos. Porque você vinha somente pedir e se retirava após receber. Só nesse dia se demorou para conversar. Passando por uma aldeia no Himalaia, vi um monte de lixo. O mau cheiro era tanto que me causou náuseas. Dias depois, passei novamente pelo mesmo lugar. Percebi que um odor suave cobria o mau cheiro. Surpreso, fui investigar o caso e verifiquei que haviam nascido ali flores que espalhavam ao redor o seu perfume. O calor e a luz do sol haviam dado às flores beleza e fragrância. O lugar era imundo, mas a própria imundície servira de adubo. Também nós vivemos em um mundo sem limpeza e mal cheiroso. Mas se como as flores tivermos os corações abertos para o sol da justiça, então, como no caso delas, receberemos seu colorido espiritual e sua fragrância, e as coisas do mundo como adubo nos auxiliarão na vida espiritual. Quando vemos um grou imóvel à beira da água, podemos imaginar por sua atitude que medita na glória de Deus ou na excelência da água. Engano. Permanece horas a fio imóvel, mas quando lobriga uma rã ou um peixinho, imediatamente se lança sobre ele e o engole. Tal é a atitude de muitos na oração. Sentados à margem do oceano incomensurável do amor de Deus, abrigam unicamente o pensamento de adquirir favores especiais. Certa ocasião, quando descia dos montes, sentei-me no portal de uma casa. Começou a soprar forte vento que impeliu uma vizinha para o meu lado. De outra banda surgiu um falcão, pronto para a caçada. Atacada por 2 lados, ela se escondeu em meu regaço. É um passarinho arisco que sempre foge ao homem, mas correu para mim na hora do perigo. Assim também o vento do sofrimento nos leva ao regaço de Deus. Um bicho da seda lutava para abandonar o casulo, e um ignorante do assunto, quando o viu, tendo a impressão de que a luta era muito penosa, rasgou o casulo para que ele saísse livremente. Pouco depois estava morto. Os outros, que saíram sem auxílio, sofreram, mas atingiram a plenitude de sua vida e beleza, com asas fortes para voar e manter nova vida. Nas montanhas do norte, onde o frio é intenso, os homens costumam aquecer-se da seguinte maneira: colocam brasas em uma vasilha e cobrem-na. Amarram a tampa com cordas, envolvem a vasilha em panos e a carregam sobre o braço. Certa vez, 3 homens viajavam dessa maneira, em peregrinação para o lugar santo de Amanat. Um deles viu que outras pessoas sofriam muito com frio, tirou algumas brasas e acendeu fogo para que todos se aquecessem, e assim lhes foi possível reiniciar a viagem. Quando a noite caiu e o grupo foi envolvido pelas trevas, um outro tirou da vasilha algumas brasas e com elas acendeu a tocha para que viajassem em segurança. O terceiro começou a zombar. Vocês são tolos, gastaram o fogo por causa de outros. Onde está o seu? Perguntaram. Abriu o vaso e verificou que continha apenas cinza e carvão. Os outros 2, repartindo, conservaram o que possuíam e ainda deram a outras pessoas calor e luz. O egoísta que quis guardar o fogo só para si, acabou ficando sem ele. Vede o bicho da seda. Antes de se vestir de seda, produla para outrem. Somente se torna borboleta depois de fiar a seda que outros usarão. Sacrifica mesmo a vida nessa produção. Pois nós, coroa da criação, a quem Deus fez muito maiores que as demais criaturas, seremos inferiores em serviço prestado ao semelhante? Certo lixeiro se converteu ao cristianismo. Quando entregou a Cristo o coração, encontrou paz e sentiu-se salvo, tornou-se testemunho de seu Salvador. Quem o ouvia comentava: este homem possui algo que ainda não temos. Quando pregava, prestavam-lhe a maior atenção possível. Um transeunte certa vez perguntou: por que ouvem com tanto respeito um lixeiro? Ele mesmo respondeu: quando meu Salvador se dirigia para Jerusalém, montado em um jumento, o povo trouxe capas e as colocou sob seus pés. Não sob os pés de Cristo, mas sob as patas do jumento. Por que fazer isto a um animal? É que nele vinha montado o Rei dos Reis. Desde o momento em que Cristo o deixou, ninguém mais pensou nele. Foi honrado somente enquanto Cristo o cavalgou. Há no Himalaia um ponto em que florescem lindas flores, mas quem ali se demora logo adormece. Os que moram nas vizinhanças
sempre aspiram o perfume de outra planta antes de passar, a fim de contrabalançar seus efeitos. Quando ouvi contar isso, imaginei que as flores fossem venenosas, mas logo replicaram que não, pois quem ali adormecia geralmente conservava a vida até 12 dias depois, e quando morria era em consequência da fome e da sede. Há também no mundo coisas que, em si, não são más, mas que apagam nossa fome e sede espiritual, vindo assim a determinar a nossa morte. E como na outra planta, cujo perfume mantém acordados os que por ali passam, também a oração nos manterá vigilantes entre as atrações do mundo. Certo dia, sentado em uma rocha, vi abaixo de mim um pássaro que caminhava vagarosamente. Abaixei-me para observar o que acontecia. Uma serpente o arrastava para si com o seu poder hipnótico. Preso pelos olhos fascinantes do réptil, o pássaro inconscientemente se aproximava cada vez mais. E quando chegou a certo ponto, a serpente o agarrou com os dentes e devorou. Poderia ter fugido enquanto estava longe. Também Satanás tenta arrastar-nos a ele de maneiras ilusórias e agradáveis. Há apenas uma maneira de fugir-lhe. Em lugar de voltarmos para ele nossos corações, devemos voltá-los para Deus. Eu viajava no Himalaia em companhia de outros. Um dentre nós começou a sentir sede. Quando atingimos um ponto mais alto, verificamos que a um lado havia pequena poça. O moço para lá se dirigiu. O irmão dele, que conhecia o lugar, o advertiu. Não vá, é impossível ir lá e conseguir voltar. Todos os que o fizeram morreram na lama. Se você esperar um pouco, atingiremos a aldeia, que está só a 5 milhas daqui, e você beberá à vontade. Nós também insistimos com ele. Nada o demoveu. Aqui não há lama, dizia. Ainda é muito cedo e a água está gelada. Foi até a água e bebeu. Mas quando quis voltar, os pés começaram a enterrar-se. Afundou até os joelhos. Tentando sair, mais se atolava. Logo a lama lhe atingiu o peito, depois o pescoço. Não havia meio de salvá-lo. Não tínhamos cordas, e se algum de nós fosse até lá, era certo que morreria também. Ele se lamentava vendo a morte aproximar-se, embora tivesse sido previamente advertido do perigo. De que valiam seus lamentos? Ali morreu. Muitos amam as coisas do mundo, embora saibam que elas não podem satisfazer a sede de sua alma e que são perigosas. Certamente morrerão. Voltemos o coração não para o mundo, mas para aquele que pode satisfazer-nos a sede, e viveremos. Certo dia no Himalaia, comi uma fruta venenosa, e durante 3 dias minha língua ficou insensível e de nada senti o gosto. É também possível perder o paladar para as coisas divinas, isto é, insensibilizar a própria consciência pela experiência do pecado. Em 1921, houve um incêndio numa floresta do Himalaia. Enquanto a maioria do povo se dedicava ansiosamente a apagá-lo, vi muitos homens que miravam fixamente uma árvore. — Que estão olhando? — perguntei. Apontaram, preso na árvore cujos galhos começavam naquele instante a arder, um ninho cheio de filhotes. Em torno esvoaçava uma avezinha desesperada. Os circunstantes disseram-me: gostaríamos de poder salvar o ninho, mas é impossível nos aproximarmos por causa do fogo. Minutos depois, as chamas atingiram o ninho e eu pensei: agora a mãe fugirá. Mas surpreso, vi que voava para os filhotes e os cobria com as asas. Em poucos segundos foi carbonizada, com todos eles. Jamais vira eu coisa semelhante e comentei: não é admirável tanto amor? Mas imaginem como não há de ser maravilhoso o amor daquele que colocou em suas criaturas tão desinteressado afeto. O mesmo amor infinito e generoso foi que fez Jesus Cristo descer a este mundo e tornar-se homem para salvar com o sacrifício da própria vida a todos nós que morreríamos em nossos pecados.